What is an example of a self-controlled man? What is an example of a self-controlled man? A man with self-control is patient. Dos exemplos, né? Então aqui, what nós usamos para perguntas, também podemos usar em frases afirmativas, mas, por exemplo, what's your name? My name is Jezer. What's your name? Né? Nesse caso seria qual, mas ele pode ser o que, pode ser, então, dependendo do contexto, você vai ter um significado específico. Aqui é esse. What is an example of a self-controlled man? Example, eu não preciso explicar, eu tenho certeza. What is an example? Is, nós já vimos que é o nosso com acento, afirmando o que é alguma coisa ou quem é quem. An example, lembra lá da nossa primeira aula, a man without self-control, que lá aquele A tem o sentido de I saw a guy, eu vi cara. Esse an ali, depois do is, ele tem o mesmo significado. Por que tem aquele N? Porque tem uma vogal logo na frente. Então fica mais fácil de pronunciar do que falar simplesmente o A. What is a example? What is a example? Não faz sentido. Então a gente coloca aquele N que ajuda na nossa pronúncia. What is an example? What is an example? Fica mais fácil de pronunciar, flui melhor. Entendeu? Então, what is an example of a self-controlled man? Controlled está dizendo que está no passado. Então, essa frase seria como? Qual é um exemplo de um homem que tem controle ou que é controlado? Esse controlled é controlado. Então, a man with self-control is patient. Aqui é a mesma palavra. Essa daqui está normal, né, no presente. Aquela lá está no passado, controlled. Tá ok? Vamos em frente. Mais uma pergunta. What is a man without self-control compared to? What is a man without self-control compared to? Compared, quando você tem duas coisas. Aqui nós temos uma maçã verde e uma vermelha. Nós temos uma comparação. Nós estamos comparando. Então, com o que é comparado o homem without self-control? What is a man without self-control compared to? He is compared to a city without walls. He is compared to a city without walls. E ali você pode ver que o compared está no passado também. Como eu expliquei logo há pouco, o is, aqui nós temos ele ali separado, né? He is compared, em comparação, usando a mesma palavra, a his like a city. He is compared. Então, vamos recapitular aqui do início. How is a man without self-control like? Resposta: he is like a city without walls. Próxima pergunta. What is an example of a self-controlled man? A man with self-control is patient. Isso aqui é um exemplo do que é um homem com self-control. What is a man without self-control compared to? He is compared to a city without walls. Nós já vimos o que é uma city without walls. É uma city sem defesa, uma cidade sem defesa. Então, encerramos aqui mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Assiste a primeira aula de novo, assiste essa daqui. Quem está assistindo no YouTube não vai ter acesso, mas você pode clicar no link aí abaixo. Nós temos o nosso curso lá na Hotmart. Lá você vai ter acesso às videoaulas, aos áudios, às perguntas e respostas em áudio para você responder e praticar, e também ao PDF, tá ok? Muito obrigado por assistir mais essa aula. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever e de deixar o joinha. Valeu!